Boa Oi, noite, deu certo. Cícera. Oi, oi. Tá me ouvindo bem? Estou. Tranquilo. Jó. E o som tá chegando aí? Tá tudo tranquilo. Tranquilo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que está entrando na nossa live, para a Mais gente fácil. poder iniciar aqui enquanto você vai se organizando aí. Com vontade. É isso aí, pessoal. Já estamos aqui na nossa live, a live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, uma live especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E hoje estamos trazendo aqui uma convidada que já vem conosco nessa parceria de sempre, ao longo desses anos, que é a secretária de Mulheres da CUT Paraíba, Central Única dos Trabalhadores. A CUT é uma instituição sindical, né, uma entidade sindical que cuida de todos os sindicatos, né, da Paraíba. Então tem a Central Única dos Trabalhadores do Brasil e aqui também na Paraíba. E a Cícera Isabel, ela é secretária de Mulheres da CUT. E vamos bater um papo hoje sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho. Então, você comerciária que está entrando aqui na live do Sindicato dos Comerciários, vamos bater um papo especial, trazendo aí algumas informações e também alguns dados e também algumas agendas. Então é muito importante você poder acompanhar essa live. Lembrando que essa live ela fica gravada no Instagram aqui do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa e também fica nas nossas outras plataformas de comunicação, no nosso site comerciário.com.br, no nosso aplicativo, você pode ir lá no Google Play e baixar lá o aplicativo Cinecom e também no YouTube. Então, se você quiser rever, reprisar, compartilhar, é só ir nas nossas plataformas e acessar essa live que vai ficar aí disponível. Já estou aqui com a nossa querida amiga Cícera e gostaria dela também dar o seu boa noite para os nossos comerciários e comerciárias que já estão também aqui acompanhando a nossa live. Boa noite, minha amiga Cícera. O teu áudio saiu no. E aí se tá ok. Será que voltou? Voltou, agora tá em ordem. Então, boa noite, Marcel. Boa noite, principalmente às mulheres comerciárias, né, que estão nos acompanhando, participando de cada dia dessa construção, da jornada das mulheres durante o mês de março. A gente sempre coloca que todos os dias é dia ou são dias das mulheres. Mas o mês de março é um mês escolhido pela luta, não é escolhido por nós, para que possamos erguer as nossas bandeiras e também fazer uma busca constante pelos nossos direitos e pela visibilidade que a mulher merece, principalmente no mercado de trabalho. Quero mandar um abraço também para os companheiros, né, do Cinecom e de toda essa rede de apoio aos homens e mulheres comerciárias, que a gente sabe que se não existisse o sindicato, a vida do trabalhador e da trabalhadora não seria a mesma, né? Porque Verdade. mesmo com toda essa rede de apoio, de central, de sindicatos, de federação e confederações, ainda temos dificuldades e muitos obstáculos. Agora, imagina se não tivéssemos a luta constante desse grupo de homens e mulheres que firmam um compromisso em defender a classe trabalhadora. Então é isso. Joia, Cícero. Já aproveitando também o seu boa noite e o seu abraço, gostaria de também aqui, em nome do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, que também já está presente aqui acompanhando nossa live, o presidente do Sinecom, Rogério Braz, dando uma boa noite também para todos os comerciários e comerciárias e também dando parabéns para todas as mulheres em homenagem a esse Dia Internacional, dia 8, mas como muito bem você falou, todos os dias, que é dia de reflexão, de lutas e de recordar a história e refazer
essa história diante da realidade que muitas delas nós vamos citar aqui, infelizmente, ainda persiste. E mandar um abraço para todos os comerciários que estão nos acompanhando, também para a presidente do SEAC-PB, que é a Ana Cristina, que também está acompanhando, faz parte do coletivo de mulheres da CUT, dos demais coletivos, é também, junto com o Rogério, da direção executiva aí da Central Única dos Trabalhadores. Um abraço também para a nossa colega, também ali dos sindicatos comerciários, nossa amiga Joraze, e para todos os comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando. Já tem gente, inclusive, perguntando aqui sobre outras questões que não está ligado diretamente à live, né? Perguntando sobre o valor do salário do comércio, que atualmente está 1.586. A partir de maio, ao final da live, a gente vai trazer uma agenda aí sobre a campanha salarial desse ano. Vamos focar aqui na nossa temática do Dia das Mulheres e ao final a gente vai falar sobre a campanha salarial 2025-2026. Então fica acompanhando aí a nossa live. Primeiramente, Cícera, agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco, debatendo uma temática tão importante como essa que nós vamos debater aqui, que são os desafios das mulheres no mercado de trabalho. Vou trazer aqui alguns dados, algumas informações que vai servir para a gente poder bater um papo sobre essas questões. Mas antes disso, eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouco, falar da sua trajetória, no movimento sindical. Algumas mulheres comerciárias que estão nos acompanhando, de repente aí se inspira nessa sua brilhante e aguerrida história no movimento sindical e se dispõe também a estar junto com várias outras trabalhadoras, a estar nessa luta em favor da classe trabalhadora, que não é fácil todos os anos, todos os dias, não só a luta do movimento sindical, mas principalmente a luta das mulheres. Então, gostaria que você pudesse se apresentar um pouco. Então, Marcel, antes da apresentação, eu quero pedir mais a sua permissão, enquanto apresentador, e esse animador nato que você que faz a gente se entusiasmar, perder a timidez, né? Porque eu tenho pavor desse contato, mas eu falei para a Aninha, você deixa tão à vontade que a gente fica com essa querendo participar. Para mandar um abraço para a Aninha. Aninha, a luta está nos tornando não só companheira, mas a luta está fazendo com que a Aninha faça parte dos meus momentos de dificuldades, dos meus momentos de entusiasmo, não só na Central Única dos Trabalhadores no coletivo, como em todos os espaços. É aquela coisa, tá? Tá assim, com todo respeito, o Divino Espírito Santo, onde a gente chama, ela está. E quero mandar um abraço também para o Rogério, é um companheiro de luta, o seu João de Deus, que foi a pessoa que me levou pela mão até o Cineco e fez com que eu conhecesse esse espaço tão importante e que eu admiro tanto. Eu tenho muitas afinidades com o comércio, já fui comerciária sem registro, eu acho que eu já coloquei essa história um pouco, até depois de muito tempo me tornar servidora pública. Então, primeiro, eu sou uma mulher comum. Eu gostaria de fazer uma descrição, porque de repente pode ter alguém aí sem visão, né? Ter um cego ou uma cega nos assistindo. Então, eu sou mulher comum, sou negra, mas de pele clara, né? Me considero parda. Estou aqui com cabelo preso, porque aqui está um calor medonho, aqui no interior da Paraíba, né? No Alto Curimataú. Você fala de que cidade, só para o pessoal se situar. Picuí, a terra da carne de sol. Eita, né? A gente boa. sempre acolhe, né, as pessoas com carne de sol aqui, né? É o nosso prato típico. Estou no momento usando um vestido, mas como está de alcinha, eu gosto de trabalhar formalmente. Coloquei um casaquinho preto e estou de óculos também, cabelo preso, um brinquinho pequeno e muita vontade para socializar, inclusive, com vocês um pouco da nossa experiência de vida, né? Porque eu sempre coloco que militante sindical não é palestrante, é pessoas que são homens e mulheres que dividem experiências, né, e conta causas da vida trabalhista. Então, eu sou servidora pública, hoje professora da rede pública de ensino, da rede estadual, da rede municipal, da educação básica, sou mãe
sou avó. Hoje estou solteira pela viuvez, mas tranquila, né? Com o coração muito bem, obrigada. E da militância sindical, eu acredito que já tem bastante tempo, eu não tenho nenhum receio de dizer, mas logo que eu ingressei no serviço público, eu me tornei sócia por convite de um sindicato, não era base, mas para poder aprender naquele sindicato a trazer a luta e a militância aqui para a região, até que em 92 fundamos um sindicato, que já está com mais de 30 anos, um pouquinho menos do que a metade da minha idade, e me encontrei. Eu acredito que a luta me escolheu nesse trânsito todo. Com pouco tempo a gente foi para a Central Única dos Trabalhadores como sindicato filiado. Lá tivemos a oportunidade de nos tornar diretora da CUT, fui diretora de comunicação, depois diretora da mulher, e já estou, acho que é o terceiro mandato como secretária da mulher. Hoje milito na federação também dos municipais, uma federação que a gente fundou, acho que já por 2 vezes, a primeira foi extinta, depois uma outra, e hoje estou vice-presidenta da Confederação Nacional dos Servidores e Servidoras Municipais. Mas a questão da militância é algo que entra na nossa vida, nos escolhe, a gente não escolhe lutar, as oportunidades pintam, e aí a gente vai abraçando e depois se impregnando, principalmente com essa vontade de fazer a justiça acontecer. Né? A gente não faz justiça, mas a gente busca a justiça para que seja feita em nome de pessoas comuns, assim como a gente, como nós, que precisa de um amparo jurídico, legítimo e um amparo para respeitar principalmente os seus direitos enquanto trabalhador e trabalhadora. Então, essa sou eu. Muito bom, e é muito bom ouvir sua história, Cícera, até porque o Dia Internacional da Mulher advém da luta histórica, né, de mulheres que se organizaram a favor de mais direitos, contra cargas horárias excessivas, contra a exploração que existia na época, né? E através dessa luta histórica, dessa organização de mulheres trabalhadoras, né, que eram envolvidas nos movimentos sociais, sindicais, que a gente poderia dizer assim, da época, foi marcado, né, infelizmente, por tragédias de mulheres sendo queimadas em fábricas por lutar por seus direitos, repito, por cargas horárias excessivas e tantos outros tipos de explorações que existiam na época, que foi instituído o Dia Internacional da Mulher. Então, o Dia Internacional da Mulher não é um dia só, como muitas vezes a gente está acostumado a vivenciar por aí, um dia comercial para que a gente possa só dar parabéns, entregar flores, entregar chocolate, dar aquele abraço, que é muito merecido e deve-se fazer isso, não só nesse dia, mas todos os dias, mas é principalmente um dia de reflexão de tudo que aconteceu ao longo desses anos, onde a mulher ela sempre foi e continua sendo protagonista na luta por direitos, mas também um dia de reflexão, mas um dia de inspiração para lutas e pautas que ainda persistem historicamente. A gente pode citar, por exemplo, um dado que nós temos aqui, para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, Cícera, que foi elaborado pelo relatório Esgotadas, né? Que é uma ONG que faz pesquisas, uma organização não governamental, que faz pesquisas voltadas especificamente para as mulheres, e cita que 45% das mulheres apresentam algum tipo de transtorno mental. A ansiedade é um dos transtornos mais comuns no Brasil. Ela faz parte do dia a dia de 6 em cada 10 mulheres brasileiras. A pesquisa ela foi realizada em 2023, mas a gente percebe com os dados mais recentes que isso tem acontecido e infelizmente tem aumentado. Vou apresentar também aqui alguns outros dados para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo. Então essa situação
da carga horária excessiva, não só de trabalho, mas principalmente numa sociedade que ainda vive esse padrão de que a mulher ela tem que sozinha tomar conta da casa, lavar louça, fazer a faxina, cuidar das crianças, deixar tudo em ordem para quando o marido chegar está tudo limpo e organizado para ele jantar e muitas vezes assistir o jogo, jantar e assistir um filme, enquanto a mulher vai terminar de organizar a casa, fazer o almoço do dia seguinte, botar a criança para dormir, dormir para poder no outro dia acordar e continuar essa jornada, que não é só uma, é duas, é três, é quatro jornadas que ela tem além do trabalho. Então, além desses dados, nós temos também um outro dado que é muito importante também, que vai justamente somar com esse dado que nós apresentamos, que é voltado também para a questão da carga horária e desse movimento que o Brasil está abraçando, principalmente os movimentos sindicais, e é preciso que a gente dê mais força e mais visibilidade, que é a escala 6x1, o fim da escala 4x1, que está deixando todo mundo doente. Então o Brasil ele bateu o recorde de afastamentos por ansiedade e depressão. Foram 472 mil licenças médicas em um ano, um aumento de 68%. A maioria mulheres que enfrentam jornadas, como eu falei, duplas e triplas. Enquanto isso, o trabalho segue sendo a principal fonte de estresse para 80% dos trabalhadores no mundo. Então, essas jornadas exaustivas estão adoecendo. E a conta chega para todos. Esse impacto é um impacto muito grande na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas principalmente na vida das mulheres, como eu falei, por conta desse papel que ela muitas vezes é obrigada a exercer. Então, Cícera, a CUT também preparou uma jornada de atividades, né, nesse mês do Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria que você pudesse falar dessa jornada e, ao mesmo tempo, já entrando aqui nessa nossa pauta, desses desafios que as mulheres têm, desse enfrentamento de poder de dar um basta em muitas coisas que existe ainda, que ainda persiste na nossa cultura machista, na nossa sociedade. Então, Marcel, você, como sempre, entrega praticamente a salada pronta e a gente só coloca a cereja ou tomate ali no meio. Uhum. Então, veja só, tudo isso que você relatou me deixou tonta, porque é a realidade. Eu vou deixar até a jornada para não perder o raciocínio e começar no embarque do que você colocou. Essa cultura, eu acredito que hoje podemos considerar, e principalmente as pesquisadoras consideram uma herança patriarcal, uma cultura deixada pelos nossos antepassados, aonde a mulher, a menina, era educada para ocupar o espaço privado, não é? Da porta do meio para trás, eu sempre coloco isso, e os meninos para ocupar os espaços públicos. Então, os meninos eram educados para ser banqueiros, bancários, não é isso? Motoristas, aviadores. Lembro que a maioria da minha turma sempre dizia: eu quero ser aviador. E as meninas: eu quero ser enfermeira, não é? Eu quero ser cabeleireira, eu quero colocar um salão, ser manicure. Então, quando você faz esse parâmetro, você observa que as mulheres, as meninas, elas sempre foram educadas para os espaços de cuidados, para cuidar, né? Cuidar do irmãozinho, cuidar do irmão, fazer o almoço do irmão que trabalha, e ela não estava trabalhando. Tanto que eu lembro que eu perguntava para minhas alunas, eu não coloquei, mas hoje eu estou aposentada da rede municipal e ainda aguardando a aposentadoria na rede estadual. Quando eu perguntava para minhas alunas o que é que a sua mãe faz? Nada.
faz nada. Não, ela só cuida de casa. E tudo isso que você falou, que são os cuidados de casa, é o que mais aterroriza hoje e que é a responsável pela enxaqueca, pelo transtorno mental, que a gente nunca quer falar de transtorno mental nem de doença mental como uma causa, como, aliás, uma consequência da jornada tripla que a mulher exerce hoje, mas os transtornos mentais, ele vem desde da enxaqueca, daquela famosa enxaqueca, até a depressão, até o que não querer ver ninguém, até a sequência de atestados, que aí dizem que é porque a mulher não quer trabalhar. Aí, e tudo isso é acarretado pelo esse acúmulo de atividades. E que aí a gente considera como sendo uma herança, né, trazida lá da educação que nos foi posta. E quando a mulher dizia, não, eu quero trabalhar, o pai sempre dizia, não, você não precisa estudar, você não precisa trabalhar, você vai ficar em casa cuidando, ajudando a sua mãe. Ajudando a sua mãe. Ou a sua madrasta, que no meu caso foi madrasta. Então, quebrar esse paradigma, trazer a mulher, conquistar o mercado de trabalho, foi um desafio, e como o teor da live hoje trata muito a questão dos desafios, foi o primeiro desafio que a mulher enfrentou, foi romper com essa bolha do espaço privado e vir para o espaço público. E aí ela teve que suportar, e ainda hoje suporta, você trabalha porque quer, quando a mulher diz que vamos dividir, que a atividade compartilhada, o trabalho doméstico compartilhado, eu acredito que hoje é uma das maiores bandeiras de luta e que carece bastante de educação, porque os meninos de hoje são os maridos e os pais de amanhã, e ele precisa compreender quem tem que guardar a sua toalha molhada ao sair do banheiro é ele, quem tem que pegar a meia e colocar no cesto de roupa suja é ele, quem tem que dobrar a camisa ou passar é ele, porque as mulheres fazem o trabalho que ele faz também. E aí, quando a gente traz esse contexto, Marcel, para a desigualdade, a gente não tem como falar de desafio sem falar de desigualdade. É por isso que as mulheres continuam ganhando, percebendo menos, porque as mulheres têm menos tempo para se adaptar a 2 ou 3 jornadas fora do ambiente doméstico. Eu trago para a realidade hoje a professora, a mulher comerciária, que já tem uma jornada de acho que 46 horas, né, praticamente. 44. A mulher comerciária. 44, né? Menos 2, errei. Então, porque na padaria eu trabalhava 46. Ainda está impregnado. Então, essa jornada de 44 horas, com mais 8 ou 6 que ela faz em casa, tem colegas que elas limpam a casa de madrugada. 2 horas da manhã, em vez de dormir, o companheiro já está acordando para trabalhar e ela está tentando deitar depois daquela terceira jornada que ela teve. Então, isso causa um adoecimento muito grande. E trazendo para a questão dos desafios, o maior desafio da mulher, um dos maiores desafios, é entrar no mercado de trabalho. Esse desafio é constante na vida de todas as mulheres, porque sobra, na maioria das vezes, o subemprego. Quando é um emprego com registro, é aquela tarefa dela vai receber o menor salário, na maioria das vezes, mesmo exercendo a mesma função de gerente, digamos que o gerente do turno da manhã de uma empresa, ele tem um salário maior. O salário da gerente do segundo expediente, do segundo turno, é menor. E hoje, eu também dava uma olhada nos últimos números, continua em torno de 30% a diferença. O que é 30% de diferença no salário de um trabalhador e de uma trabalhadora? É muita coisa, são anos de reajuste salarial para poder chegar. E enquanto o companheiro homem está aumentando, ela está correndo para acompanhá-lo e praticamente é impossível. Eu sempre conto uma história que aconteceu com o comerciário, eu acredito, naquela rua ali que atravessa e sobe para a rua do Cinecom. Eu não sei se é Berruan, mas era uma loja que vendia instrumentos musicais. E era num período desse que a gente estava trabalhando e eu sou muito medonha para chegar e puxar conversa. E eu perguntava, e eu falava para a moça da questão de desigualdade. Enquanto não vencemos a desigualdade, ela disse, pois aqui não tem.
Graças a Deus, nesta loja, olha, eu sou tratada igualmente os meus colegas. E naquele dia eu estava comprando um instrumento, era um zabumba, uma coisa leve. Mas tinha outros instrumentos pesados, guitarra, coisa pesada. E eu perguntei o que ela vendia mais. Ela disse pandeiro e triângulo. Aí eu falei, por quê? Não, porque está nessa prateleira aqui de baixo. Quanto é a comissão? Ela disse. Quanto é a comissão de uma guitarra? Ela disse. Aí eu disse, quem é que vende a guitarra? O homem, então ele ganha mais que você. E naquele momento ela se convenceu, eu acredito que ela foi para o sindicato, porque ela não acreditava que o sindicato fazia essa defesa também pela igualdade salarial entre homens e mulheres, e todas as vezes que eu passava lá, enquanto ela estava, ela me reconhecia e me dava um aperto de mão. Então, até você, no sindicato, gerar essa confiança na mulher, de que ela é explorada pela questão da mão de obra, porque ela trabalha no informal e ela trabalha em casa, no informal, no não remunerado, que ela é uma cuidadora nata, porque ela é quem cuida do pai, do marido, do sogro, do avô, dos filhos. Ela sai do espaço público e vem para o espaço doméstico completar uma jornada de cuidados. Então, esse eu acredito que seja um dos maiores desafios da mulher, ela ingressar no mercado de trabalho com todas as barreiras que existem, porque a mulher tem filhos, porque a mulher engravida, porque a mulher menstrua, porque o patrão, o empregador, imagina que ela está com dor de cabeça, porque é manhosa, mas ela está com enxaqueca porque ela não dormiu bem, porque ela cuidou de alguém que chorou a noite inteira. Então, ela já enfrenta esse desafio para ingressar no mercado de trabalho. Quando ela ingressa no mercado de trabalho, ela continua percebendo menos, porque tem aqueles rótulos de que sai mais para levar o filho no médico. E chega o tamanho do absurdo, Marcel, de perguntar se a mulher é solteira ou casada, se ela já é laqueada, se ela faz tabela ou se toma pílula. Isso está sendo, eu tenho certeza, que já era e hoje é combatido no sindicato, se existe essas práticas muito sutil, porque se o sindicato souber, ele vai para cima, e as mulheres precisam entender isso, que o sindicato é um maior instrumento de defesa que ela tem, porque o sindicato conhece os seus direitos, o sindicato conhece os seus limites e o sindicato conhece que a mulher, devido à sua anatomia, ela precisa de mais cuidados, mas aí colocam esses cuidados como se fraqueza, colocam esses cuidados como se fosse uma ineficiência para o mercado de trabalho. E a jornada, para a gente não passar despercebido, a gente começa, geralmente, a Síndrome dos Trabalhadores entendeu como uma oportunidade de trazer essas bandeiras para a nossa luta do dia a dia, também para contribuir com os companheiros homens, porque eu tenho certeza que tem bastante homens sensíveis que entendem a luta das mulheres e que tratam as suas companheiras como companheiras e não como escrava, que está nos ouvindo. Mas aquele outro que ainda joga o tênis no chão, aquele outro que ainda joga a toalha, que pede o cafezinho, chega igual do trabalho, pegou a mesma condução, ônibus, quando chega em casa, ele passa para o banheiro, volta, acende lá o cigarro, ou então bota o pé no centro, vai ver televisão e pede para ela trazer o cafezinho. Para que esse companheiro ele passe por esse processo de transformação de mentalidade, para que ele se eduque, para que ele entenda que ele tem uma companheira. E mesmo que fosse uma trabalhadora doméstica, ela merecia o mesmo tratamento e o mesmo respeito profissional. A jornada ela tem esse papel da gente alargar esse período de discussão, tirar do 8M. O 8M se transformou num momento único, a gente chama de ato único, porque a gente provoca para que todos os sindicatos estejam ali. E como foi bonito esse ano, como eu devo agradecimento a vocês, a cada sindicato que levou um companheiro e a companheira e esteve lá conosco naquele momento lindo. E aí, a partir daí, a gente fica provocando para que os sindicatos façam, mesmo que a gente chegue aqui cansado, sem inspiração, cansada, sem muita inspiração, mas estamos aqui sem reclamar. Saímos de uma reunião, entramos em outra, mas com o prazer e a certeza que a jornada está sendo, esse ano, um sucesso maior do que o ano passado. E com esse cunho educativo, além de formativo, porque a gente tenta formar, transformar mentalidades e formar defesa das mulheres para que ela entenda não de uma forma
de briga, não é de luta corporal, quem tem mais força, mas de uma forma de argumentos. Olha, chegamos agora, vamos me ajudar? Ao invés de eu fazer a sopa sozinha, vai descascar a verdura para mim, ou para nós dois, né? Vai dar um banho na criança. Então, essa atividade compartilhada, ela vai desafogar essa situação da mulher e dividir a jornada, que é tão bom partilhar, né? Partilhar momentos bons, momentos não bons, de luta, não de muita luta, e assim, quando chega o horário de descansar, ambos descansam juntos. Muito bom você falar dessa relação, né, do Dia Internacional da Mulher, dos direitos das mulheres, que envolve não só o sindicato, mas envolve toda uma sociedade, e citar também a questão do sindicato. Muitos comerciários e comerciárias, principalmente as mulheres, estão nos acompanhando nesse momento, outras vão nos assistir posteriormente. E é interessante a gente aqui destacar que você que está nos acompanhando, trabalhadora, que é a maioria que compõe o comércio, são mulheres. Se a gente for pegar aqui o perfil nas nossas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, a gente vai ver que a maioria são mulheres que acompanham o Instagram do sindicato, porque no comércio a maioria é composto por mulheres. Para vocês, mulheres, estarem ligadas, antenadas e saberem da sua importância e de sua força. Quando você vota para um vereador, por exemplo, que é ele que vai legislar aqui na cidade, ou em qualquer cidade, é um vereador que legisla, que está lá na Câmara para poder votar, aprovar alguma lei, você precisa conhecer a história desse vereador e dessa vereadora. Até porque, infelizmente, nós estamos no Brasil, onde a maioria são as mulheres, mas se você pegar a Câmara dos Deputados Federais e senadores, e até mesmo aqui vereadores, a imensa maioria são homens. Então é preciso de uma participação mais efetiva das mulheres na política. Porque muitas das vezes algumas leis vão passar por lá e vão deixar de ser aprovadas. E algumas leis não vão nem passar, que é de interesse das mulheres, porque os homens muitas vezes não estão interessados em votar nessas pautas. Tivemos inclusive um ano recente aí, o ano passado, onde os vereadores queriam aprovar uma modificação na abertura do comércio para os domingos e feriados e que iria prejudicar toda a conquista do sindicato. Se hoje o trabalhador do comércio já recebe pouco pelo trabalho aos domingos e feriados, imagine ficar sem esse pouco que seria aprovado. Então a gente precisou de ter uma pessoa lá na Câmara dos Vereadores para poder peitar essa questão, barrar essa questão e a gente fazer uma grande mobilização. Você citou também, Cícera, para a gente citar aqui alguns outros pontos, a questão de algumas leis que existem de modo geral, a exemplo do 6 por 1, como a gente comentou aqui. Essa mudança na escala 6 por 1, para ficar, por exemplo, 5 por 2, trabalhar 5 dias e folgar 2, diminuir a carga horária e assim sucessivamente, ninguém sabe como é que vai ficar esse projeto, ele só vai passar se houver uma grande mobilização no Brasil. Então não adianta 20, 23 diretores dos sindicatos comerciários, por exemplo, se somar com mais 15, 20 de outro sindicato e assim por diante, ir para as ruas, e os trabalhadores também não somar forças, as trabalhadoras não somar força nesse sentido, de querer essa união, de buscar essa união para que a gente lute juntos. E também não adianta a gente ir para as ruas e quando chegar no dia da eleição, você votar num deputado federal, num senador, que é contra os trabalhadores, que vai estar lá no Congresso votando pautas, né, leis e questões que vão de encontro aos trabalhadores. Aí é muito fácil, a internet hoje tem todas as informações para você conhecer um pouco da história daquele político, daquela mulher ou homem que esteja ali candidato, para você saber como é que vota o partido dele ou dela, como é que ele votou, ela votou historicamente, para você saber se essa pessoa, né, independente de ser homem ou mulher, vai votar ali no Congresso. E é importante você saber que essa pauta está lá e já tem alguns deputados se posicionando. Aí muitas vezes o comerciário e a comerciária não sabem nem quem votou. Ela não sei nem em quem votei, meu amigo. Nem isso. Então não adianta o sindicato ir para a rua
se você não está fazendo o seu papel também, porque é muito fácil cobrar do sindicato. Mas e o seu papel enquanto cidadão, enquanto cidadã, para poder votar também num deputado, numa deputada que vá para lá e aprove essa questão da mudança da escala 6 por 1, né? O sindicato, por Marcel, exemplo, realiza a campanha salarial uma vez por ano. No mês de maio agora vamos ter a assembleia. Custa nada você fazer um esforçozinho para estar lá no sindicato, somar forças e participar da assembleia para poder votar as questões que diz respeito aos direitos que você tem interesse que aumente, que se reajuste, que se amplie. Então é muito importante o trabalhador cobrar do sindicato, tem que continuar cobrando nos canais de comunicação, indo lá presencialmente, quando o sindicato estiver na rua. Mas é também muito importante você estar ativo e participando. Para dar oportunidade aí para você, Cícero, desculpa aí te interromper, para você ver, citar aqui alguns pontos. Só em 1932, só em 1932, a mulher conquistou o direito ao voto, em 1932. Só em 1977, coloquei aqui algumas leis para a gente recordar, é que foi aprovada a lei do divórcio, em 1977. Só em 1979, 1979, que a mulher conquistou o direito à prática de futebol, que a mulher não podia. Só em 2006, veja bem, em 2006, a gente já estava no século XXI, só em 2006 é que foi aprovada a Lei Maria da Penha. Quantas mulheres antes de 2006 foram violentadas e infelizmente até hoje, porque é preciso que essa lei esteja cada vez mais se aperfeiçoando. Só em 2015 é que foi sancionada a lei do feminicídio. Só em 2018 é que houve essa questão da lei sobre a importunação sexual feminina, que passou a ser considerado crime. Então hoje é muito bom, todos os dias, muito bom a gente lembrar que as mulheres lutaram por essas conquistas no Brasil e no mundo, e existem tantas outras conquistas que precisam avançar e a gente gostaria de deixar esse destaque aqui para que o comerciário e a comerciária também, né, se sinta copartícipe, né, participante dessa jornada de lutas que nós temos. e tocado também, né? E tocado com os acontecimentos. E lembrar, Marcel, que para Cícera está hoje aqui dialogando com você numa rede aberta, onde centenas de pessoas, se quiserem, estar nos assistindo, vendo. E quando há 28 anos o professor dizia que isso podia acontecer, eu dizia que ele estava louco. Quando ele dizia que a gente ia ter essa oportunidade de falar com alguém em tempo real daqui do Japão, eu saía criticando. Esse cara está louco. E hoje a gente vê isso, então tem essa oportunidade. Mas reafirmando as suas palavras, para que estejamos aqui, eu, a Aninha, a Rosa, a Maria, outras mulheres enfrentaram essa luta há muitos anos, buscando esse espaço desde aquelas mulheres que foram barbaramente assassinadas e através do martírio delas, do crime que elas foram violentadas, hoje existe um dia para ser celebrado como um dia de luta das mulheres no nosso país. Trazendo para as questões políticas, de poder, política que pode, porque quando eu vejo alguém dizer assim, o meu sindicato não fez nada por mim, eu tenho aqui um reajuste de salário miserável porque o sindicato não lutou. Eu tenho certeza que o meu sindicato, o sindicato que eu milito, da rede estadual, da rede municipal, eles queriam que eu tivesse um reajuste percentual em janeiro, com a bendita lei do Fundeb, de R$ 1.000, R$ 2.000. Veio ali 6,27%. Né? Porque quem faz as leis, Marcel, a gente precisa atentar, não são os sindicatos. Os sindicatos lutam para que elas sejam cumpridas e não fragilizadas. Mas, para você ter uma ideia, eu cresci ouvindo meu pai dizer que raposa não cuida do galinheiro. Hoje a gente vive ainda a parábola da raposa cuidando do galinheiro. Por quê? Porque nós, trabalhadores, não votamos em trabalhadores. Nós, trabalhadoras, não elegemos uma trabalhadora, professora, para lutar pelos nossos direitos, pelo nosso PCCR lá na Assembleia Legislativa. Nós, comerciários, não elegemos um comerciário para que ele estivesse lá
como naquela empresa que chama lá dos comerciais, do comércio, lutando para que elege Bolinha, que ele não me pega bem, eu pensei que eu pedi esses dias, elege Bolinha, né, dá milhões de votos a um cara que bota os trabalhadores para rezar contra o Covid, para que o Covid acabe e as pessoas vão trabalhar. Então, elege o patrão, e o patrão não vai reajustar salário de ninguém, não. Nem na tora, nem na marra ele faz isso. Agora, imagine de livre e espontânea vontade. E a gente percebe que quando um trabalhador está nos cobrando, ele está exercendo o seu papel, enquanto trabalhador, de buscar o seu sindicato. Mas ele não exerce o seu dever de fortalecer o sindicato na frente da fábrica, na frente da loja, né? Lá no Shopping Tambiá, lá no Shopping Manaíra, no calçadão. Ele não vai lá, na maioria das vezes, com medo de ser perseguido. E nós que estamos lá no sindicato, nós sofremos todo tipo de retaliação. Inclusive, acabamos com a nossa carreira. Eu duvido que um dono de loja conceda a Marcel a gerência da loja sabendo que ele vai estar lá fazendo o boca a boca com o trabalhador. Então, nós estagnamos a nossa carreira em prol de justiça social para os nossos semelhantes. Mas, na maioria das vezes, Marcel, os nossos semelhantes nos esquecem. Lembra da gente mais para reclamar do que para apoiar. E trazendo ainda para a realidade do voto, hoje as mulheres são mais de 52% do eleitorado brasileiro. O percentual de mulheres no parlamento é menos de 14%. Agora, isso englobando tudo: Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Prefeituras e Governo do Estado. Então, por que se no universo de 52 nós somos 14? Porque as mulheres votam nos homens. Mas por que as mulheres votam nos homens? Porque elas foram educadas que mulher não sabe administrar, elas foram educadas para entender que a mulher não tem representatividade, onde a gente sabe que a maioria das leis construídas no nosso país é através da sensibilidade das mulheres. Enquanto 10 mulheres, né, diz sim, 30, 40 homens diz não lá no parlamento. Foi assim com o absolvente social, foi assim com a fralda geriátrica, foi assim com a medicação da farmácia popular. Veja quem é que vota pela continuidade da medicação acessível para todos. Veja na Câmara de Vereadores quem é que vota a pauta da comerciária. Não são os patrões, não, são os trabalhadores. Então, precisa ser construída essa sensibilidade, que a gente precisa de salário para viver, sim, a gente precisa. Mas a gente precisa de uma estrutura de fortalecimento para o nosso sindicato. Porque o sindicato é cidadão, ele não luta apenas por reajuste salarial, ele luta pelo trabalho não insalubre, ele luta pela tarifa baixa ou zero no ônibus para que o trabalhador venha para a empresa sem precisar pagar transporte, ele luta pela a jornada, a hora extra remunerada. Então, mas raramente o trabalhador esquece tudo isso e pauta apenas o reajuste salarial do mês de janeiro, do salário mínimo, que não somos nós que fazemos. Nós lutamos para que a empresa cumpra aquela parte que foi aprovado, percentual. Mas quem votou no percentual não fomos nós. Então, é uma luta desleal do sindicato contra a maioria dos políticos brasileiros que não são eleitos para nos representar. São eleitos para representar os patrões e os grandes latifundiários, os grandes empresários, tanto que é o que está acontecendo aí com o imposto, com os tributos. A guerra dos tributos. A gente ganha uma mixaria para sobreviver, aí a gente é taxado em 23%. A gente luta até para não ter um aumento muito alto, porque o imposto de renda... O ano passado eu peguei texto de férias, então 2023. 2024 eu não pedi, porque em 2023 eu ainda fiquei sem R$70 do meu salário, além do texto de férias, fiquei sem R$70, que o imposto de renda levou tudo. O texto de férias, mas está entendendo? Então, essa lógica que o trabalhador não entende. Nós precisamos eleger pessoas comprometidas, homens e mulheres, para chegar lá e entender. Ora, se Marcel ganha R$5.000, ele não pode pagar uma tarifa igual a quem ganha, tem um lucro aí mensal de 200 mil. Gente, 200 mil para 5 mil. Mas taxa 5 mil, taxa a moto e não taxa o iate, né? Cobra, você
lá do seu Fiat Uno, do seu Corsa, sei lá de quê, do seu. Acho que Corsa. E você não paga de quem tem o jet ski, meu amigo. Isso é desleal, porque o trabalhador não espera. O trabalhador e a trabalhadora, ele não quer entender isso. Ele prefere culpar o sindicato. O meu reajuste é pequeno, porque o sindicato lutou por mim. Mas de que forma? Se não somos nós que fazemos as leis. É porque também, Cícera, às vezes acontece, infelizmente, quando acontece algumas coisas de ruim, ou quando algumas coisas deviam acontecer e não acontece, alguns trabalhadores dizem, não, a culpa é do sindicato. Sim. E quando algumas coisas boas acontecem, alguns avanços acontecem, aí o pessoal diz, não, foi o patrão que, por liberalidade, por ser bonzinho, por reconhecer aqui, foi ele que reconheceu aqui e deu. Aí eu gostaria de fazer a pergunta para os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nos acompanhando. Por exemplo, aqui no Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, nós temos vários benefícios que não estão na lei. Uma coisa é a lei, é a CLT que está aqui. Na CLT é salário mínimo, vale transporte, né, 13º, férias, aqui está a lei. E do outro lado nós temos a convenção coletiva. Se não existisse a convenção coletiva, hoje as empresas pagariam o salário mínimo e vale transporte. A empresa estaria errada? Não. Ela está cumprindo a lei. Não tem convenção coletiva. Ela vai cumprir o quê? A lei. Aí vem o sindicato, negocia e estabelece a convenção coletiva que está aqui acima da lei. Aí a convenção coletiva diz, não é salário mínimo não, é 1.586. É pouco? É. Precisa avançar mais? Precisa. Mas é preciso que a gente esteja junto para somar e estabelecer que esse valor do piso da categoria, que está aqui pertinho do salário mínimo, aumente mais. Aí tem o vale alimentação, que é de R$10,40. Dá para fazer um almoço hoje no comércio ou em qualquer lugar? Não dá. É pouco? É. Mas não é um direito que está na lei e nem todos os comerciários do Brasil têm. Foi uma conquista do sindicato. Aí precisa os trabalhadores se unirem ao sindicato aqui para que esse valor aumente e consiga de fato conseguir uma alimentação. Então existem vários direitos da convenção coletiva, como os domingos e feriados, estabilidade da gestante, do pré-aposentado, plano odontológico, seguro de vida, né, e acidentes pessoais, o dia do comerciário com todo o comércio fechado, Natal e Ano Novo, comércio fechado, tantos outros direitos e conquistas que estão estabelecidas na convenção coletiva, que está aqui acima da lei, que se não existir o sindicato, não há renovação de direitos. A mesma coisa acontece com os direitos das mulheres. Como eu citei alguns aqui, que esses direitos foram conquistados há alguns anos recentes. Então é preciso que as mulheres estejam unidas, que as trabalhadoras estejam unidas, as mulheres que estão nos assistindo unidas, para que esses direitos que estão aqui, que avançou, demorou muito para se avançar, mas se avançou, mas que precisa se avançar ainda mais, continue se unindo para reivindicar os seus direitos. E essa reivindicação de direitos passa também não só pelo sindicato, mas passa também pelo momento em que você está votando em alguém, um deputado, uma deputada, um vereador, uma vereadora, um senador e uma senadora que está lá para legislar, porque são eles que vão legislar, apresentar projetos para a maioria no Congresso aprovar ou não. A mudança, por exemplo, da escala 6x1 para mudar para 5x2 ou ninguém sabe como é que vai passar, só vai passar se os deputados e senadores aprovarem. E esses deputados e senadores fui eu e foi você que votamos e que elegemos. Então, quem votamos e quem elegemos, não é verdade? Então, é muito difícil essa situação e a gente está aqui justamente nessa live para não só reconhecer esse dia 8 de março como um dia especial, um dia internacional das mulheres, mas lembrar que esse dia é um dia que nos remete a uma jornada de todos os dias, porque, como bem falou aqui a Ana Cristina, que é a presidente do SEAC, sobre a questão do feminicídio, que na Paraíba, por exemplo, citar aqui o comentário dela, no ano de 2024, foram 1.670 feminicídios que aconteceram na Paraíba no ano de 2024. E vários outros comerciários e comerciárias que estão aqui também
fazendo alguns comentários que é importante a gente lembrar. E um outro dado também, somado a esses dados, de uma pesquisa que foi realizada pela Entidade de Gênero e Trabalho no Brasil em 2024, cita que 9 a cada 10 mulheres já sofreram assédio no ambiente de trabalho. As mulheres ainda encaram o ambiente de trabalho como um espaço discriminatório com outros graves problemas como o assédio. A prova é, como diz essa pesquisa, né, que de 9 a cada 10 profissionais já foram assediadas sexualmente ou moralmente ao longo de sua carreira. Fora isso, nós temos as diferenças salariais, que muitas vezes numa empresa nós temos um gerente homem, uma gerente mulher, e muitas vezes acarreta em diferenças salariais, o homem sempre recebendo mais do que a mulher. E quando a gente vai para a questão da mulher negra, aí é que a diferença, infelizmente, diminui ainda mais. Então, são diferenças que ainda persistem em existir na nossa sociedade e que é preciso que a gente esteja unindo forças para que a gente possa avançar nessa luta que não é só do sindicato, mas é minha, que é sua, enquanto cidadão, né? Marcelo, quando a gente fala no início, a gente sempre está trazendo a discussão para a questão dos desafios, a gente falava que um dos desafios maiores das mulheres é o ingresso no mercado de trabalho. Um outro desafio enorme é a mulher conviver no mercado de trabalho e conseguir sobreviver aos ataques tanto da discriminação, quando se trata de discriminação salarial, quanto da discriminação quando se trata de ser jovem ou ter uma idade avançada, se é jovem não tem experiência, se tem uma idade mais avançada, se é adulta, já não serve mais para o trabalho porque está cansada. Isso são ataques diretos sofridos pelas mulheres. Mas um dos piores, 2 ataques piores que a gente pode nomear nesse momento é a questão da desigualdade, como a gente já colocou, a desigualdade salarial, a desigualdade de carreira em todo o sistema que trata a desigualdade, e a violência sexual transvestida às vezes de assédio, porque na maioria das vezes não é só um assédio moral. O assédio moral repetido, ele adoece, ele traz vários transtornos mentais. Mas o assédio sexual adoece mais ainda, ao ponto de muitas mulheres chegar a atentar contra a própria vida, porque não pode largar o trabalho que sobrevive dele e não pode também conviver com aquele chefe assediador. Uhum. Então, são desafios que as mulheres enfrentam e que elas só podem minimizar essa situação quando elas estão fortalecidas, quando elas têm uma rede de apoio no sindicato, quando elas têm uma rede de apoio na família também, que isso é muito importante. Não é a mulher chegar e dizer, eu fui assediada, e alguém dizer, o que foi que você fez, que roupa você estava usando, que esse interrogatório, ele respinga na questão da violência doméstica, ele respinga nos crimes de estupros. Quando a mulher faz uma denúncia na delegacia, primeira pergunta do delegado é, você estava onde? Quer dizer que existe lugar que a mulher vá e possa ser violentada lá, ou existe lugar que ela vai para ser estuprada, provocar um estupro? Então, essa abordagem também ela precisa ser combatida. E as mulheres unidas nos coletivos, nos seus sindicatos, na central, que às vezes as pessoas não acreditam e nem têm dimensão do tamanho da luta que as mulheres que estão nas centrais sindicais, elas fazem, principalmente no campo cotista, que é onde eu milito, os enfrentamentos que a gente já fez em torno da igualdade na luta, a igualdade no movimento sindical, onde a gente esteja aqui não só para colar a faixa, colar a bandeira, mas que estejamos aqui para fazer o debate, para estar ali lado a lado na luta com o companheiro, né, com o mesmo espaço de poder de negociação, de enfrentamento. Isso é importante, isso está sendo conquistado através de muita luta das mulheres. O respeito à mulher no movimento sindical, o respeito à mulher no seu ambiente de trabalho, não é algo que acontece com naturalidade que devia ser, mas é uma ação que ela acontece na marra,
a gente forçando a ser respeitada, e não precisava disso, né? Então, isso perpassa muito pela questão da segurança, mas agora no 8M, eu acho que quem pegou, viu que a gente fez um panfleto também, onde a gente quantificava a violência no estado da Paraíba e a gente solicitava também das autoridades competentes e da sociedade principalmente, intervenções pontuais nessa questão. Porque o fator violência não é só uma questão só de segurança pública, mas é uma questão também de educação da sociedade, porque a maioria dos casos de violência é praticada dentro da própria casa, onde a mulher pensava que estava em segurança, né? Então, essa sensibilidade, ela precisa ter na segurança pública, nos órgãos competentes, e ela precisa ter também no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, não é? Na nossa casa, na nossa família, para que a gente sinta a proteção e sinta a igualdade de ser mulher e ser tratada com a mesma dignidade e respeito que os homens também são. Né? E, infelizmente, na própria família, isso, na maioria das vezes, foge do cotidiano, não acontece. Então, o desafio da mulher é um desafio para viver. O maior desafio é viver, é conviver com essa sociedade que massacra, é conviver com essa vida, onde na maioria das vezes os homens entendem que as mulheres é um objeto fácil, que está ali para ser massacrado, e tem crescido mesmo. Parabéns para quem colocou os números da violência. É porque nesse momento a gente não veio só tratar da violência, mas a pauta da violência ela é constante, ela não sai, ela não vai para a gaveta. Ela está nos centros de debate. E na próxima quinta-feira a gente vai fazer recorte, a gente aproveitando e finalizar para convidar todas as mulheres que puderem. O espaço vai ser no Sintep, o horário talvez não seja tão propício, que é pela manhã, mas foi o horário que a gente conseguiu as palestrantes com o perfil que a gente estava precisando, não é? Para tratar da questão da igualdade no espaço do poder. E a gente sabe que o espaço de poder, muita gente pensa que só o espaço político. Não! Nossa casa é um espaço de poder. E a mulher não tinha mandado a porta da cozinha para trás, né? Então a gente vai fazer essa abordagem, a gente convida todas as mulheres e homens que queiram também incorporar-se a essa luta, que é nossa, é uma luta pela vida, é uma luta pela dignidade e, acima de tudo, pela segurança da mulher e a convivência em sociedade. Muito legal, Cícera, muito bom, e gostaria que, enquanto pessoa, enquanto cidadão, né, deixar inclusive essa mensagem para as mulheres e principalmente também para os homens, né? Hoje eu sou casado, não temos filhos, moramos eu e minha esposa num apartamento, eu trabalho, ela trabalha, nós moramos no mesmo apartamento, logicamente somos casados. Então, nada mais justo, né? Nada mais normal, nada mais natural do que, se moramos no mesmo espaço, a gente dividir as responsabilidades. Eu não posso dizer assim, eu ajudo minha esposa nas tarefas domésticas. Se eu digo que eu ajudo, eu digo que a responsabilidade é dela e só dela, e eu dou uma contribuição para não ficar muito pesado ali, né, os afazeres do dia a dia de uma casa. Não, eu divido. Porque se eu moro com ela no mesmo espaço, se eu utilizo a mesma louça, o mesmo fogão, a mesma máquina de lavar, a mesma varanda, o mesmo banheiro, a mesma sala, então nada mais justo do que dividirmos a responsabilidade de duas pessoas que ocupam o mesmo espaço, né? Então, gostaria de deixar essa mensagem para as mulheres e para os homens, para que a gente possa também, no ambiente de trabalho, em casa, na sociedade, de modo geral, seja onde for, para que a gente possa avançar e ter a consciência, mesmo que você não consiga fazer muita coisa agora, mas você faz pouco e vai fazendo gradativamente, até chegar num patamar em que as duas pessoas estejam ali, dividindo as responsabilidades, porque tanto um como o outro está ali muitas vezes trabalhando comerciária a comerciária. Eu moro num condomínio que tem muitos comerciários, tanto o homem como a mulher também, os dois trabalham no comércio, têm a mesma carga horária, têm filhos e precisa dividir as responsabilidades.
Então é muito importante esse papel que os sindicatos comerciários está tendo aqui de realizar essa live, de trazer esse momento de mensagem, de conscientização, de homenagem, de parabéns, mas principalmente de dizer para as mulheres comerciárias, ó, vocês são importantes, o sindicato está junto com vocês e nós, os sindicatos comerciários, precisamos de vocês para que a gente possa avançar ainda mais. Então, esse recado que o sindicato gostaria de dar, e eu gostaria também, Cícera, infelizmente já chegando aqui no final da nossa live, que é sempre 1 hora, né? Já são 9h01, pelo menos aqui no meu relógio, de deixar aberto aí para você transmitir a sua mensagem e de antemão já agradecendo aqui pelo seu convite e deixar um abraço imenso, não só meu, mas também de toda a diretoria do sindicato, da federação, do SEAC, nós que compomos os comerciários de serviço da Paraíba, dizer que te admiramos muito pela sua história de vida e dizer para as mulheres comerciárias que estão nos acompanhando, se inspire nessa mulher que está aqui nessa live, Cícera, que ela é uma mulher aguerrida, maravilhosa, que está junto com várias outras trabalhadoras tentando dar sua contribuição, né, para que a gente possa continuar avançando no direito das trabalhadoras. Marcel, eu que agradeço por tudo que foi dito, a gente fica muito feliz com o reconhecimento, né, a acolhida, mas o que a gente poderia deixar de mais profundo nesse momento, que as mulheres lutem por tudo que acredita, pela sua independência, pelo seu direito, pela sua vida. E que as mães eduquem os seus filhos hoje para serem bons companheiros, não é, bons pais também, e não ser o opressor de amanhã. Porque quando a criança não é educada para respeitar, ele pode ser um opressor propício. E não é isso que a gente quer para nossas vidas. Eu não quero que os meus filhos sejam opressor da filha de ninguém. Então, eu acredito que a educação é tudo. O aconselhamento, a orientação, a gente não obriga ninguém a se transformar, mas a gente pode contribuir para que as pessoas promovam a sua própria transformação. Então, muito obrigada, muita sensibilidade. Viva a luta das mulheres, as mulheres que lutam, e vamos nos encontrar na próxima quinta-feira, dia 27, às 9 horas, lá no Sintep. Muito obrigada. Tá, Joyce, só obrigado aí por deixar essa agenda. A gente aproveita também para dizer para os trabalhadores e trabalhadoras que estão nos acompanhando, fique ligado aí no nosso Instagram. Nós vamos também realizar nas próximas semanas uma live também especial com as diretoras do Sindicato dos Comerciários. Vamos estar publicando aí a data e o horário dessa live com muitas novidades. Vou deixar aqui em off essas informações para que os comerciários fiquem acompanhando, mas vem muita novidade aí com essa live especial, reunindo as diretoras dos sindicatos dos comerciários, do SEAC, da federação, para a gente trazer aí algumas surpresas para as mulheres. E também dizer que os comerciários e comerciárias fiquem acompanhando, que agora, a partir do mês de maio, já iniciamos nossa campanha salarial, já temos aí um momento de formação e capacitação para o início das negociações. Vai vir também a publicação da data da assembleia, que será realizada no sindicato com os trabalhadores, para definirmos a pauta de negociação da campanha salarial 2025-2026. Então fiquem ligados nos nossos canais de comunicação para que você esteja participando. Não só do café da manhã da campanha salarial, que vai ser realizada em maio, mas também da assembleia, reunindo os trabalhadores, se preparando aí para as negociações desse ano. Como a gente sempre diz, juntos somos mais fortes. Então, muito obrigado, Cícera, obrigado a todos os trabalhadores e obrigado principalmente às trabalhadoras que estiveram aqui presentes. Um feliz Dia Internacional das Mulheres, vamos firme, vamos avante, vamos sim, com certeza, não só parabenizá-las, mas, acima de tudo, respeitá-las, reconhecê-las e lutar para que a gente continue avançando. Obrigado, Cícera. Muitas conquistas para todas e todos.